Boa tarde, meus parceirinhos. Paulo Araújo falando aqui. Seja muito bem-vindo à Carreira Médica Exponencial. Estamos numa série de lives, nosso encontro aqui na terça-feira, às 15 horas, onde a gente vem aqui, de médico para médico, trocar uma ideia, ser estratégico, criar planos, entender como está o mercado para que nós nos tornemos estratégicos para se posicionar no mercado. Então, a Carreira Médica Exponencial, ela trata disso, de você, como médico, se tornar estratégico para que você conquiste o que você deseja com essa profissão. Então, eu costumo dizer aqui para os meus parceirinhos que a carreira médica exponencial, ela tem dois grandes pilares, que é sobre isso que a gente vem se debruçando nessas últimas semanas, que é a sua jornada de qualificação e o seu posicionamento de mercado. Tradicionalmente, o que nós viemos fazendo ao longo desses anos é pensar na nossa jornada de qualificação. Por muito tempo, só bastou que nós fôssemos médicos, só bastava que nós tivéssemos um RQE. Hoje já não é mais assim, então a gente precisa, além de pensar na nossa qualificação, pensar no nosso posicionamento de mercado. Então, é sobre isso que engloba toda a estratégia da carreira médica exponencial. E hoje a gente vai colocar uma cerejinha no bolo dessa nossa estratégia, que é eu trazer aqui um método para analisar as especialidades médicas. E não só isso, a gente conseguir, com esse método, estratificar, selecionar, fazer uma lista, a top 10 listas de especialidade médica para essa década. E a gente tem uma brincadeira, tradição aqui que eu quero trazer para vocês, que é, você chega, diz de onde você está falando e eu te digo quantos mais médicos tem aí com você. Por que eu gosto de fazer essa brincadeira logo no início? Para que você já tenha noção do porquê você deve ser estratégico no mercado, tá, meu parceirinho? Então, a gente faz essa brincadeirinha, eu trago aqui o mapa do Brasil, com o número de registros de médicos país afora. Você vai chegando aí, vai me dando o seu feedback, me diz de onde você fala, que eu te digo quantos tem com você aí. Te mostro na tela, tá? Carreira médica exponencial, já anota, tá? Desde o início eu quero já ir soltando os diamantes para você. Tem um plano, né? Que eu acabei de comentar com você. Jornada de qualificação e não só isso, tá? Posicionamento de mercado. A gente já vai tratar disso em detalhes. São Paulo tem registros principais, 155 mil. Então, Eliseu, você que está chegando aí na Live CMX, saiba que, além de você, como médico em São Paulo, você tem mais 155 mil médicos. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui, como você se diferenciar, como você ser estratégico, ter um plano para que você se torne um médico de destaque. Ó, a gente tem uma única regra aqui, tá? Eu queria que vocês já ficassem com isso. Eu me dedico daqui e conforme vocês me dão feedback, vocês tiram dúvidas, vocês interagem comigo, por isso que ao vivo eu entrego mais do lado de cá. Então é uma troca. Você se dedica daí, eu me dedico daqui, tá bom? Então vamos fazer esse combinado? Você vai estar junto comigo aqui, interagindo, mandando sua dúvida, para que isso se torne realmente um momento crucial aí na sua carreira, tá, meu parceirinho? Então chega, já me diz de onde que você está falando, que eu te digo quantos tem junto contigo e tu já vai abrir a tua mentalidade para isso, tá bom? Tô vendo aqui que já tem alguns parceirinhos ao vivo aí com a gente, soltei os links aí nas nossas comunidades, nossos grupos, para que a gente troque a informação e a galera tá chegando. Toda vez que eu falar para você de jornada de qualificação, você tem que entender o seguinte, que o médico, meu parceirinho, ele é um profissional que ele gosta realmente, ele busca por ser significativo, ele busca por ter valor. A classe médica é uma profissão que tem vários crivos, vários filtros, várias seleções. Então, o perfil do médico, por natureza, é de ser uma pessoa extremamente vaidosa, uma pessoa que tem um ego, é uma classe, digo eu, que é a classe mais vaidosa, tá? Arrisco em dizer. Então, por essas seleções, por o médico ele passar por todos esses crivos, a gente encontra as pessoas que são extremamente vaidosas. Então, meu parceirinho, quando eu falo de jornada de qualificação, nada mais é do que você está buscando ter valor, ser significativo, está buscando entregar para as pessoas que lhe procuram, para os seus pacientes, para os seus clientes, valor. Está buscando resolver ou gerar saúde para aquelas pessoas que lhe procuram. Essa é a sua jornada de qualificação. É em busca de você se tornar um profissional de valor.
Então, toda vez que eu falar aqui de jornada de qualificação, tu sabe que o destino é você se tornar um profissional de valor. Jornada de qualificação lhe gera valor. E quando eu tratar com você que você precisa ser estratégico para se posicionar no mercado, é porque o seu posicionamento de mercado vai lhe gerar liberdade, tá, meu parceiro? A carreira médica exponencial tem esses dois grandes pilares para você ser estratégico, como você vai ter a sua jornada de qualificação e como você vai se posicionar no mercado. Sua jornada de qualificação lhe gera valor, seu posicionamento de mercado lhe gera liberdade. Então, nada mais a gente quer aqui é que você, na sua jornada de qualificação, se torne um médico de valor com liberdade. Quando eu digo isso, meu parceirinho, para você, eu digo isso com propriedade. Por quê? A maioria dos médicos hoje, uma estatística bizarra que a gente tem na nossa classe, tá? Os médicos, ao longo do tempo na sua carreira, ele começa com gás, recém-formado, mó gás, tá? Muita raça, muita gana, muita vontade de fazer a medicina, e ao longo dos anos ele vai diminuindo essa energia e passa a se frustrar. Tem um estudo multicêntrico feito, que o Brasil é um dos principais países desse estudo, que mostra que a classe médica está frustrada. Então, como é que a gente evita isso? Como é que a gente se torna realmente, em vez de frustrado, um médico de valor? E quando eu digo isso, é para te ver proporções, porque eu estou dizendo que o sentimento da classe é de frustração e que tu pode sair disso e se tornar um médico de valor, se sentir valorizado e não frustrado. E isso aqui, uma parcela da classe tem, tá? Uma parcela se sente valorizada. O problema é que os médicos começaram a buscar tanto por valor e nesse jogo, nessa conversa aqui, eles abriram mão da liberdade. Então é uma raridade hoje você encontrar um médico de valor com liberdade. Então é sobre isso a carreira médica exponencial, e a gente vai entrar agora, vai afunilar para que você, dentro desse contexto da jornada de qualificação, você seja estratégico para a sua qualificação, para o seu valor. Como isso é possível? Analisando a nossa top 10 especialidades médicas dessa década. Para que tu entenda esse contexto que nasceu a top 10 estratégia dessa década, meu parceiro, eu preciso te falar que na jornada de qualificação, a gente precisa fazer só 3 perguntinhas e já começa a anotar. E se tu for mesmo fechamento meu, tu já anota aqui no chat, para a galera ir acompanhando junto com você. Já coloca, olha, meu parceirinho, jornada de qualificação, eu preciso fazer 3 perguntinhas para eu escolher qual especialidade eu vou fazer. Qual, quando e onde. A gente tem uma live aqui no canal, é a primeira dessa série da live Carreira Médica Exponencial, que a gente trata em detalhes essas 3 perguntinhas. Principalmente o qual. No segundo momento a gente tratou o quando e onde, e agora eu quero te dar a cereja do bolo, que são as top 10 especialidades. Mas tu precisa desse contexto. Então, qual é a jornada de qualificação, meu parceiro? Qual especialidade eu vou fazer? Quando eu vou fazer? É estratégico entrar direto? Eu saí da faculdade direto atrás do meu RQE? Trabalho antes, trato algumas necessidades, valido o meu plano de carreira, começo a aproveitar o processo, entro na jornada de qualificação com mais maturidade, com mais certeza, com mais foco, me tornando um profissional acima da média? Quando? Onde eu preciso me inserir no mercado? A especialidade que eu vou fazer, ela tem proteção? Eu preciso estar dentro de um grupo de residência médica para eu ter um acesso mais fácil ao mercado? O onde? Então a gente pensou sobre tudo isso, tá, meu parceirinho? Qual, quando e onde? E quando a gente fala especificamente do qual, surge 4 perguntinhas que eu venho tratando com vocês arduamente nos stories, porque parece que tem uma cegueira na classe para ser estratégico quanto a essa pergunta. A gente vem escolhendo a especialidade médica de maneira muito, não é amadora a palavra, inconsequente. O seu plano de carreira vai definir a sua vida. O seu plano de carreira é o seu projeto de vida, cara. Então, tu erra aqui, tu perde time, tu perde tempo, o teu custo de oportunidade é muito alto. Tu erra aqui, tu pode se tornar um médico frustrado, não atingir o valor que você quer, não ter a liberdade que você quer. Então, teu plano de carreira espelha teu projeto de vida. E a gente não pode tratar isso aqui de maneira amadora, de maneira com pouca responsabilidade. Então, quando eu falo qual para você, eu estou falando para você que você, olha, tem quatro etapas na sua escolha. Idealmente que tu siga essa ordem, que é amar, ser bom, demanda de mercado e renda. Quando eu digo amar e ser bom, você está olhando para dentro. Amar, ser bom, estou olhando para mim. O que eu amo fazer e o que eu faço. Aí tenho inclinações naturais, o que eu tenho habilidades natas para que em pouco tempo eu entregue acima da média, para que facilmente eu me torne um profissional acima da média. Não estamos falando aqui de percentil 50, meu parceirinho, é percentil 97. O que é que eu preciso fazer? Pô, cara, eu sinto que eu tenho facilidade para entregar isso aqui. Se tu for por esse caminho, o esforço é menor, tu vai ser melhor, mais rápido. Então, a mais ser bom.
Isso é subjetivo, tem que olhar para si. E eu gosto de te dizer que primeiro olhe para si, para depois olhar para fora. Olhar para a demanda de mercado, que isso é objetivo. Você vai fazer uma pesquisa de mercado, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, te entregando dados valiosos de mercado. Então chegou a hora aqui da gente olhar agora para a demanda de mercado e renda. Quando eu falo demanda de mercado, é como está a concorrência? Como é que é melhor me posicionar nessa década? O que é uma demanda que o mercado está pedindo de saúde que eu posso ser estratégico, me posicionar como um profissional liberal e ter muito valor e assim conseguir ter liberdade, renda, ser valorizado financeiramente? Então é essa parte que a gente está. Mas você precisa olhar para isso de forma estratégica e com uma metodologia ficar mais simples. Tá? Não é fácil, mas pode ser simples. Então, é trabalhoso, é árduo, é o teu projeto de vida. Quanto mais você se debruçar sobre isso e conseguir estender o teu plano, olhar para frente, conseguir se visualizar daqui 10, 15, 20 anos, melhor e mais validado vai estar teu plano. E assim, um plano validado é muito mais fácil de você ser um médico de valor com liberdade. Não só valor, ter liberdade também. Essa é a parada. Pegaram o contexto? Então, dentro desse contexto, a gente conversou já em outros momentos sobre etapas de cada um desses, mas o que a gente queria trazer para você é a top 10 lista, né? Alguns já entraram em contato aí, que foi enviado numa resenha sensacional que a gente começou a ter no Instagram. Para quem ainda não é lá do nosso Instagram, a conversa rola solta, meu parceirinho. Nossos stories é um local de comunidade. Até colocar aqui no cantinho superior, para você que ainda não está lá, ó, já chega junto lá. A gente tem caixinha diária de pergunta. Quando não, a gente faz uma troca no direct. E a gente está sempre conversando, rolando consultorias gratuitas ali para eu estar te auxiliando também nessa sua jornada de forma mais personalizada. Vamos começar. O que tu acha de ter um plano para isso? O que tu acha de ser estratégico para isso? O que tu acha, meu parceirinho, de não tratar isso de forma inconsequente? Precisa olhar, tá? Ó, o modelo de carreira médica tradicional tá obsoleto. Você precisa ter um plano alternativo. Não basta ter um RQE, não basta a corrida por RQE. 60% dos médicos hoje já são especialistas. Você só vai ser só mais um RQE. É outra chamada nossa aqui que a gente bate de frente, tá? Não seja só mais um RQE, meu parceiro. Não seja só mais um RQE. Vamos para o que interessa. A gente vai fazer uma seguinte estrutura aqui, tá, meu parceirinho? Eu vou soltar em blocos para você, para que fique mais fácil da gente tratar. Vou soltar primeiro a top 5 especialidades clínicas, depois top 3 especialidade clínico-cirúrgica e, por fim, top 2 especialidades cirúrgicas. Então, saiba que a nossa lista de 10 especialidades para essa década médica, ela tem 10 especialidades. Paulo, me explica como foi que tu criou um método para colocar 10 especialidades dentro dessa lista. Antes de eu te mostrar a lista, já está aqui no gatilho para eu te mostrar, o que eu quero que tu entenda é que isso é um método de seleção. Só que esses pilares que a gente elencou para fazer essa lista, eles podem ser aplicados em qualquer especialidade. Então vamos tratar uma coisa muito importante para que isso aqui não fique enviesado. Eu não estou te dizendo aqui que essas 10 especialidades prestam e tu não pode ser estratégico nas outras. De forma alguma. Frente aos critérios selecionados, a gente viu potencial grande nessas especialidades. Isso não quer dizer que as outras especialidades que não estejam na lista não podem ser estratégicas. Então vamos assentando as bases, meu parceiro. Não quero ansiedade, não quero que você tome decisões precipitadas. Qualquer especialidade médica, você pode ter um plano estratégico. Quando eu digo plano estratégico, é olhando para os 3 pilares da década. Vamos tratar deles antes. Só que agora começou o jogo atual. Quais são os 3 pilares para que a gente, nós médicos, nos posicionemos de maneira totalmente estratégica no mercado? O que essa década quer? O que essa década está explorando da saúde? Primeiro ponto, gerar saúde. Aqui eu tratava como promover saúde, mas isso gerava dúvida em você. Por quê? Promover e prevenir saúde é tratado muitas vezes por nós médicos como sinônimos, e não é. E eu vou te explicar para tu entender esse grande pilar dessa década, que é gerar saúde. Quando eu tem especialidades que elas focam quase que totalmente em tratar doença. Tem especialidades que já tem um certo olhar para evitar a doença. Eu ainda estou olhando para a doença, só que agora eu não estou tratando ela, eu estou evitando ela. Só que tem uma outra palavrinha que tu não está mais olhando para a doença, tu está olhando para a saúde. Percebe a diferença? A gente virou o shift aqui, ó, parceirinho. Agora eu estou olhando para a saúde. Quando eu olho para a saúde, eu promovo saúde.
Para ficar mais fácil, em vez de promoção à saúde, eu gero saúde. Essa década está buscando por especialidades médicas, por isso o boom em consultórios, trazendo alternativas para as pessoas que estão cuidando da sua saúde e não tratando doença. Então, agora, nessa década, a gente vai buscar a especialidade que está olhando para a saúde, não para a doença. Então, gerar saúde é o primeiro grande pilar da década médica. Entenderam a diferença? Tratar a doença, prevenir doença, promover saúde. Ou, mais fácil aqui, da nossa linguagem direta, é gerar saúde. O grande pilar da década. O outro é embasamento tecnológico que a gente está tendo. A profissão está surfando a onda tecnológica. E a gente evoluiu 10 anos, eu quero que você me diga aí, ó. A gente evoluiu 10 em 1. A gente evoluiu 10 anos dessa tecnologia, essa ferramenta, na verdade não é uma ferramenta, é um método de cuidados. A gente evoluiu 10 anos nesse método de cuidados em um ano de pandemia. Então, telemedicina avançou muito e é bizarro como os médicos não estão usufruindo desse método de cuidados. Então, especialidades que conseguem explorar de maneira mais fácil a telemedicina, e tu pode já ter um monte de objeções aí na tua cabeça, meu parceirinho, que caraca, mas como é que eu vou fazer telemedicina em algumas especialidades? Calma. Telemedicina não é só consulta diagnóstica. Telemedicina é triagem, telemedicina é monitoramento, telemedicina é laudo de exames, que a gente chama de telediagnóstico. Você pode só orientar. Ontem eu estava conversando aqui na Livance, estou falando diretamente dos consultórios inteligentes da Livance, esse é o consultório de telemedicina. Ontem eu estava conversando com um cirurgião cardíaco aqui, trocando ideia, network de corredor, e eu citei para ele que eu mostrei um dado para ele de quantos médicos cirurgião cardíaco no Brasil estavam fazendo telemedicina. Ele falou, cara, tem uma oportunidade aí, né? Olha só, pouquíssimos médicos fazendo. Eu falei, cara, só faz uma teletriagem, as pessoas têm muita dúvida. Então só tira a dúvida se o paciente tem que ir para a consulta contigo ou não. Uma teletriagem. Preciso ir numa consulta contigo? Porque quem prepara o paciente para o cirurgião cardíaco é o cardiologista. Então o cara tem algumas doenças, talvez já foi citado ali em consultório em algum momento, que você precisa talvez passar por uma avaliação do cirurgião. O cara está dando uma teclada no Google ali, aparece seu consultório muito bem posicionado, com autoridade, para que você faça uma triagem, bata um papo com aquele paciente e diga se ele tem que ir para o teu consultório ou não. Olha a visão como vai mudando. Então, ó, gero saúde, uma possibilidade. Outra, aproveitar dessa base tecnológica que a medicina está tendo, evoluindo muito, uma nova era, medicina 5.0, que o pessoal está chamando. Então, telemedicina evoluiu 10 em um ano e foi o nosso grande segundo pilar aqui, tá bom? O terceiro pilar, meu parceirinho, é a comunicação digital. Então, essa é a década dos comunicadores. Quem não está fazendo isso aqui, ó, botando a cara, vai ficar para trás, meu parceiro. Essa década é para comunicar, é para você educar em saúde. Quando você faz isso, lembra, você está querendo gerar saúde. Você está querendo gerar saúde, você precisa educar em saúde. Para que você se comunique de maneira estratégica, digital. Você usa a exponenciabilidade do digital. Carreira médica exponencial é exponencial no digital. Então, a sua comunicação digital para que você crie uma marca pessoal forte. Ficou claro, meu parceirinho? Você tem que se posicionar. Você tem que criar brand. O valor da medicina, pô, meu parceirinho, caramba, a minha especialidade, ela tá muito alinhada com ser funcionário. Eu sou médico de comunidade, eu tô no postinho. Eu sou anestesista, eu presto serviço para grupos de anestesista, hospitais, a gente tem direto. Eu não crio marca pessoal. Olha lá, primeira coisa que você tem que entender, a gente tem que tratar aqui, isso não pode ir gerando ansiedade em você, tá? Não é só esse caminho. Isso é uma visão de mercado estratégica. Tá bom? E quando eu digo estratégica, é para você olhar e falar, Paulo, dentro dos posicionamentos de mercado que existe, pega a tua caneta e anota. Vou até colocar aqui para você. Dentro dos posicionamentos de mercado que existe, funcionário, prestador de serviço e profissional liberal. O que tem mais valor nessa década é o profissional liberal. É o cara que realmente vai ter marca e paciente. O prestador de serviço, ele tem uma marca. Você chama ele pelo nome, Doutor Diogo Barcelos. Só que na hora da captação de clientes, ele presta serviço para a Unimed a 1.000. O paciente não é dele. Pegaram, meu parceiro? Então, aqui tu presta serviço. Ou então tu presta serviço para um hospital mesmo. Então, o funcionário não, ele não tem nem marca. Quando atende o telefone lá do local que tu está trabalhando, tu liga para uma urgência e emergência, é o hospital de urgência e emergência fulano. Então, o paciente entra no consultório para tu atender, ele não sabe nem teu nome. Ele vai olhar no teu jaleco.
Tu não tem marca. Então, quando não tem marca e não tem paciente, a gente chama de funcionário. Quando tem marca e não tem paciente, prestador de serviço. Quando tem marca e paciente, é um profissional liberal. Criou marca, ele tem uma carteira de cliente. Entendido isso, meu parceirinho, a gente pode voltar aqui para a questão dos pilares da década médica e concluir que esse posicionamento para você criar marca pessoal é que, apesar de ter valor como você ser funcionário, você pode criar valor você sendo prestador de serviço, o que tem mais valor nessa década é você ser um profissional liberal, você ter uma marca pessoal, sua carteira de cliente. É onde está o valor. Paulo, está alinhado com as minhas expectativas ser prestador de serviço por mim? Tudo bem. Eu trabalhar dentro de um serviço de radiologia e eu ser o cara que faz os jogos. Tá alinhado? Não tem problema nenhum. Não estou dizendo que tem um certo e errado. É isso que eu quero tratar já contigo, tá? Eu estou dizendo que existe um posicionamento que tem mais valor nessa década, que é ser um profissional liberal. Então, os 3 pilares é você gerar saúde, você usar telemedicina e você ter marca pessoal e comunicar essa sua marca no digital para você ter escala. Então, como eu selecionei as 10 especialidades? Olhando para os pilares da década médica criado aqui da Doutor Invest. Então, simples assim, meu parceirinho, são esses 3 pilares. Analisando esses 3 pilares, a gente selecionou uma lista. E o que eu vou fazer de diferente com vocês? Eu vou pegar essa lista que a gente selecionou com esses pilares e eu trouxe uma planilha que gerou uma discussão maravilhosa no nossos stories e a gente vai discutir agora aqui também. Essa planilha eu já selecionei com os pilares da década médica e a gente vai olhar para a demanda de mercado dessas especialidades. Então, no segundo momento, não quero que tu confunda. Tem nos pilares, selecionei as especialidades. Clínicas, clínico-cirúrgicas e cirúrgicas. Peguei essas especialidades e estou fazendo uma análise de mercado com o Paulo. O Paulo está trazendo dados frescos de pesquisa de mercado para a gente analisar junto. Pegaram? Vamos começar com as clínicas, tá? Que são o maior número. Nós temos 5 especialidades clínicas. Então, com esse método, com os pilares da década médica, eu selecionei essas 5. E a gente vai fazer alguns comentários com relação a essas 5 também, tá bom? Então, em ordem de valor, já vai me dando teu feedback, tá, meu parceirinho? Se tem alguma dessas que tá no teu radar, se tem alguma dessas que tu ficou em dúvida, o que tu tá faltando alguma clínica aí que tu queira que eu comente, por que ela não tá aí, porque tu analisou e tu viu que tá, conversando com os pilares. É a hora, tá? Então, clínicas, psiquiatria, endocrinologia, medicina do esporte, aí começa a dar cagada. O pessoal começa, não tem valor. Medicina de família, médico do postinho, cara. Não, isso aí não ganha dinheiro, mano. Como é que isso pode ser estratégico? Geriatria. Então, olhando para os 3 pilares, gerar saúde, telemedicina e comunicação, a gente selecionou essas 5 especialidades clínicas. E a top 1 aí é a psiquiatria. Então, vou começar falando um pouquinho do posicionamento de mercado que eu vejo para a psiquiatria de forma estratégica e vou fazendo isso para as outras também. Tá bom, meu parceirinho? Psiquiatria ela é uma doença que trabalhou por muito tempo focado é uma especialidade que trabalhou muito tempo focado nas doenças psiquiátricas. É o médico prescritor de medicamento para o paciente psiquiátrico. E a psicologia é o médico é o profissional da saúde que trabalha mais com a psicoterapia, né? De que forma eu posso tratar esse meu doente com a papoterapia, com intervenções que eu consigo levar aquele paciente para algum estado mental, aumentar a consciência dele para ele acessar alguns momentos, trabalhar com regressão e buscar bloqueios emocionais que estão gerando aquela angústia. Então, por muito tempo foi dividido. Psiquiatra joga remédio, psicólogo faz esse trabalho de papoterapia aí para ir tratando as desordens mentais. Então, meu parceirinho, hoje para essa década, como eu vejo isso? Eu vejo o psiquiatra atuando muito mais na área de psicoterapia e psicanálise, tá? Se você dá uma olhada e fazer um estudo de mercado com relação a isso, vocês veem que os profissionais estão voltando para isso. Só que isso aqui é consulta de 2 horas. Isso aqui não é consultinha de plano de saúde que tem que atender em 15, 20 minutos. Você fazer uma intervenção nesse nível, que inclusive tem potencial de cura e não de controle de doença, e não de manutenção de tratamento, tem potencial de cura. Essas intervenções, tu não consegue fazer em 15 minutos de plano de saúde, você tem que aprofundar a parada. Meu. Então, eu vejo mais o psiquiatra nessa década trabalhando com psiquiatria, psicanálise e o principal, desenvolvimento humano. Surgiu um boom no mercado, que se tornou aí até o pessoal começou a chamar de uma religião de profissionais coach. Muito coach que não tinha desenvolvimento humano nenhum tentando desenvolver os outros. O cara não tinha resultado pessoal, o cara não tinha resultado profissional, o cara não tinha resultados familiares, o cara não tinha resultado espiritual e queria ensinar
a árvore da vida para todo mundo. Então começou a se tornar chacota, muitas pessoas tentando se posicionar no mercado e um preconceito com coach, tá? Mas a ferramenta de coach, o instrumental, todas essas ferramentas têm um potencial gigantesco para cuidar da saúde. E quando a gente pega a psiquiatria e olha para desenvolvimento humano e pensa em público-alvo estratégico para que consiga pagar o que você pode gerar de valor, bingo. Então, vejo psiquiatra atuando psicanálise, psiquiatra atuando com psicoterapia, a depender da sua filosofia de intervenção que ele gosta, e com ferramentas de coach de desenvolvimento humano para um público específico, que é o público de executivos. Profissionais de grandes empresas que trabalham com um nível de carga de tensão muito alta, com uma demanda muito alta, nível de exigência, de metas. Essas pessoas se tornam ansiosas, muitos caminham para depressão, muitos acabam se frustrando ao decorrer da carreira. Então, trabalhar de forma estratégica para tu gerar valor dentro dessas grandes empresas para executivo, cara, isso é muito estratégico. Inclusive, tu pode fazer B2B. A empresa te contrata para te ser o psiquiatra dos grandes executivos daquela empresa. Então, um posicionamento que eu acho que tem muito valor. E se eu voltasse para assistência hoje, que eu estou na gestão só da saúde, não atuo mais na assistência, como atuei por 7 anos, eu voltaria para fazer isso. Era esse o nicho que eu voltaria. Por isso que ele está no meu top 1 das especialidades clínicas. E eu queria saber o que tu acha. Então, olha lá, meu parceirinho, vamos para a próxima. Endocrinologia, e aí tem eu digo que as especialidades, nós, seres humanos, nós somos movidos por alguns gatilhos mentais. E um gatilho muito forte é a prova, chama prova social. Quando a gente vê que aquela especialidade está extremamente concorrida, no outro ano ela fica mais concorrida ainda. Por quê? Isso é prova que aquela especialidade está dando algum resultado. E às vezes não tem nada a ver, mas a gente cai nessa, tá? Nem sempre é uma regra. Diogo está dizendo que concorda sobre a psiquiatria. Valeu, Diogo. Pena que não gosta. Pois é, cara, mas só fazer um parênteses no teu comentário, valeu por participar. Eu também não gostava, cara, eu não me via. Inclusive, o hospital que eu trabalhava, na urgência cardiológica, ele tinha uma ala psiquiátrica, eu passava longe, eu dizia que eu sempre ia passar longe, mas é desse perfil de paciente. Eu passo longe desse tipo de paciente, sabe? Talvez com esse posicionamento diferenciado, trabalhando com pessoas saudáveis, e tu tá melhorando performance, não tratando doença, talvez seja uma psiquiatria que... Não tô tentando te convencer de que é para você, tá? Eu tô só fazendo um comentário em cima do que você trouxe. Talvez essa psiquiatria seja para mais pessoas do que imaginam. Porque muitos têm esse preconceito da psiquiatria do doente mental, né? Do esquizofrênico internado, que só descansa ali na internação ali, tem que estar sempre sedado, né? O cara dopado para que você consiga deixar o cara fora do surto. Mas não, dá para a gente trabalhar com outros cenários aí dentro da psiquiatria. Só aproveitando para fazer esse comentário. Valeu, Diogo. Esse público de executivos, vamos lá, Samuel Abreu, esse público de executivos não seria muito nichado, difícil de atingir? Eu acredito que não. Inclusive, se tu parar para... É porque, assim, toda vez que tu for buscar alto ticket médio de gasto com os pacientes, você não está buscando quantidade, você está buscando qualidade. O nicho ele é menor em comparação a se estivesse buscando quantidade. Mas não é porque ele é menor que ele seja pequeno. É coisa diferente. Se tu der uma olhada em pequenas, médias empresas, números, e pequenas e médias empresas e grandes empresas no Brasil, é bizarro a estatística, tá? Inclusive, o Brasil é um dos países que tem mais empreendedores. Então, certamente tem um público grande aí. Em comparação aos outros, pode ser menor, mas não é pequeno, tá, Samuel? Não acredito que seja pequeno. E os volumes de busca da psiquiatria que a gente vai tratar daqui a pouco vai responder isso para ti, tá? Nesse sentido, muita gente procurando por psiquiatra. Psiquiatria tem espaço, hein? Eliseu tá mandando aqui pra gente. Tem, tá? É uma especialidade bem, bem estratégica. Então, voltando aqui à linha de raciocínio que eu estava trazendo para vocês, que é endocrinologia, eu estava comentando com vocês sobre os ciclos, né? E prova social. Então, toda vez que você tem uma especialidade que está com uma competição por vaga muito alta, isso é uma prova. E a gente, mano, passa na frente de um restaurante e não tem ninguém, e olha o outro com fila, tu vai querer ir no que tá com fila, cara. Isso é gatilho mental nosso, social, tá? Então, não é uma regra. Apesar de a concorrência ser grande, pode ser que essa especialidade não seja mais estratégica.
tanto do ponto de vista pessoal, porque tu não tem nada a ver com a especialidade, tanto do ponto de vista de mercado, porque surgiu uma demanda e essa demanda normalmente conversa, mas não é uma regra. Normalmente a especialidade tem uma demanda maior é porque o mercado está recebendo melhor. O mercado está recebendo melhor esse especialista. Mas isso não pode, eu não quero que você veja isso como uma regra. Espero que tenha ficado claro. Então, a endocrinologia passou por esses ciclos, né? O hype da endócrino já passou algumas vezes de muita gente fazendo num ano e no outro ano triplicar esse número de concorrência muito maior, porque é assim que acontece com essa especialidade. E a endócrino participou desse cenário de ciclos também, e é uma especialidade que tem uma competição grande e um posicionamento de mercado muito estratégico. Aqui eu não preciso me aprofundar tanto, porque talvez não seja uma novidade para você, que a endocrinologia, um posicionamento de trabalhar principalmente com um paciente obeso, para emagrecimento, é um puta nicho. Então, se você parar para pensar em números de prevalência, de incidência de obesidade, é bizarro. E ainda tem o upgrade que você trabalha com a galera da hipertrofia também, né? Os bodybuild, academia, o atleta amador. Então, uma especialidade que está muito bem posicionada para gerar saúde, você usar a telemedicina e ter uma marca pessoal forte. Então, endocrinologia, ou a área de ocupação que eu vejo com estratégia aqui para a gente analisar é emagrecimento e hipertrofia. A medicina do esporte, vou acelerar um pouquinho, tá? Para a gente passar por todas. O posicionamento de mercado que eu acredito ter aqui é para você. O médico do esporte ele se forma geralmente na cabeça da gente vem direto. O médico do esporte é alto rendimento, né? Atleta, triatleta, né? Olimpíadas, esporte, futebol, natação. Pensa no alto rendimento. Só que a geração de saúde está totalmente alinhada com o médico do esporte, né? Se tu pensar aí, quase todas as doenças a gente recomenda que pratique atividade física ou algum esporte. Então, sair um pouco do atleta profissional e olhar um pouco para o atleta amador. Então, o idoso que tem doença crônica, que precisa de acompanhamento contínuo e praticar esporte, planejamento de atividade física. Então, tu planeja, educador físico executa. É uma cadeia de serviços, né? Da mesma forma que o nutrólogo faz. O nutrólogo planeja e tanto dentro da endócrino, tanto da medicina do esporte, é um plus, né? Quase todos aqui os profissionais, eles fazem uma pós, fazem uma preparação, porque funciona muito bem tu ter essa expertise de nutrição. Mesma coisa no nutrólogo. O nutrólogo monta o plano, o nutricionista executa, né? Então, implementa, acompanha na prática. Então, tem essa disputa de mercado que tu tem que ficar ciente com outros profissionais também. Mas o médico do esporte atuando nesses cenários. O idoso com doenças crônicas, o cara que é o atleta do fim de semana, o cara gosta de jogar a bolinha dele, mas ele quer ter uma performance porque ele está jogando um campeonato. O cara que vai participar, vai fazer a primeira meia dele, meia maratona, e ele quer ter uma certa performance, quer utilizar equipamentos de qualidade, ele quer ter uma orientação de um coach para que ele entregue um rendimento melhor e ele conseguir evoluindo como um atleta amador mesmo, tá bom? Então, olhar mais para esse nicho, sair um pouco do alto rendimento, não que ele não seja estratégico. Apesar de ser estratégico também, tem um público muito grande que não está sendo assistido aqui dentro da medicina do esporte e é para esse público que eu queria que vocês olhassem. Medicina de família, aqui vai começar a bater um pouco de frente aí com a galera, né? Porque a gente tem medicina de família e comunidade. Tu percebe que eu nem já coloco aqui o comunidade, eu boto o médico de família. O médico de comunidade é funcionário e prestador de serviço. Isso tem valor social? Tem. Você pode fazer isso ser seu propósito? Pode, mas que faça por opção. Por quê? O valor mesmo dessa profissão está em você criar uma marca profissional, uma marca médica forte para cuidar de famílias. E essas famílias que podem pagar esse plano que você pode fazer, elas são famílias de alta renda, é A, triplo A. Então, como é que eu vejo? Eu vejo o médico sendo o médico da família, ele fazendo visita domiciliar, que é um dos atendimentos estratégicos hoje, tá? Você entra na casa, entra no domicílio, cria um plano de cuidados de saúde para aquela família, olha para as relações, olha para a estrutura familiar, você desenvolve aquele lar. Você transforma aquele lar em um lar saudável. Você gera saúde para aquele lar, de todos os aspectos. O médico de família ele tem os instrumentais para fazer isso. Ele faz um diagrama todinho da família, ele vê relações, ele consegue cuidar de saúde, consegue cuidar desse lar de maneira muito profunda e completa. Então, eu vejo você fazendo esse tipo de intervenção, entrando no lar, fazendo visita domiciliar, criando um plano de cuidado de 6, 12 meses e monitorando essa família através de telemedicina. Então, é um olhar diferente, que se tu for parar para pensar, não tem uma demanda de mercado para isso. É uma demanda que nós estamos criando aqui.
tá? Eu estou te sugerindo e tu pode validar. Tem médicos, Paulo, que tu já vê fazendo isso? Não tem. Isso aqui a gente está, é uma coisa bem original daqui da Doutora Ivete, que a gente está tentando ser disruptivo. Então, são coisas que precisam ser validadas, tá? São ideias, tudo que eu falei até o momento, são coisas que foram validadas já. E aqui eu estou te fazendo uma observação que isso precisa de uma validação prática, e tem médicos indo para esse caminho, e médicos de família que já ouviram eu falar isso, que não trilharam a jornada de ser médico de família por conta disso, mas estão adaptando para a criação de marca nesse sentido, tá? Então, daqui a pouco a gente vai ter resultados melhores para avaliar isso, mas que tu já fique ciente de que medicina de família tu pode criar planos de cuidados de alto ticket para famílias de classe A e você cuidar dessas famílias de maneira mais profunda e gerar saúde dentro desses lares, tá bom? O que vocês acham desse posicionamento em medicina de família? Eu acho um puta diferencial, tá? Geriatria, o que muda de medicina de família? Que tu não vai cuidar da família toda, você usa esse mesmo instrumento, mas você vai cuidar dos idosos daquela casa. Geralmente ali o patriarca, o matriarca, toda uma atenção em volta daquele cara, e você é um médico generalista, um médico clínico daquele idoso que vai fazer toda a gestão de saúde do idoso, tá? O médico de família faz de toda a família e o geriatra é o mesmo posicionamento que eu enxergo, mas ele fazendo essa abordagem de o idoso envelhecendo com qualidade. Então, envelhecimento saudável, tá bom, meu parceirinho? O que vocês acham das clínicas? Vamos passar para a próxima? Deixa eu ver os comentários de vocês. Clínico-cirúrgicas. Vamos passar mais rápido nessas aqui para a gente olhar os números, tá bom? Clínico-cirúrgicas, oftalmotorrino e dermato. Aí começou mais a conversar com vocês, né? Número de concorrência por vaga já aumenta. Aqui a porrada já é seca entre a galera para entrar nessas especialidades. Estão realmente no hype e estão muito bem, os profissionais estão sendo muito bem recebidos para os mercados e podem criar muito valor com marca pessoal. Oftalmo, otorrino e dermatologia. Oftalmo. O grande diferencial que eu quero trazer para vocês trouxe números que oftalmologista está saindo, o cara faz os 3 anos, faz o fellow, pega a mão para fazer algum tipo de nichar, quais os procedimentos que ele vai fazer, para ele criar uma marca nichada naquilo, e ele acaba ficando como prestador de serviço, tá? Então, eu estou dizendo aqui de profissional liberal, tu criar teu consultório, tua marca, tu ter os teus equipamentos e tu fazer as tuas cirurgias. Então, tu criar o funil todinho de serviço e começar a trabalhar com isso. Então, desde o atendimento diferenciado, todos os possíveis exames e equipamentos que podem ter, começa com um kit básico e vai crescendo até você se tornar uma clínica e começar a sublocar hora para outros oftalmologistas também. Assim que eu enxergo a oftalmologia, e esse funil de serviço é muito poderoso, que ele entra ali tanto consulta, alto ticket, tanto várias cadeia de exame, tanto as cirurgias e procedimentos de pequena complexidade, alto volume. Isso faz com que tu tenha um potencial muito grande de mercado para essa especialidade. Por isso que ela está no número 1 aí das clínicas cirúrgicas. A otorrino, eu estou trazendo uma parada aqui que vocês podem até achar graça aí, mas é uma verdade. Otorrino, tu vai botar assim, ó, igual, tu escreve aí no chat para mim. Otorrino igual cirurgia plástica da face. Quem aqui acha que cirurgia plástica não é uma especialidade estratégica para essa década? Ninguém, né? Só que o custo de oportunidade, o preço que você paga, o preço da decisão para você se tornar um cirurgião plástico e ter uma marca posicionada no mercado, ele é bem alto, tá? E a otorrino está dando a oportunidade de diminuir esse preço pago. O preço pago para você se tornar um cirurgião plástico. Se tu olhar posicionamento de mercado da otorrino, tem uns dados que eu trouxe aqui que a gente fica surpreso, tá bom? O cara está fazendo cirurgia de face, rino, bléfaro, ele está operando face. Então, quem é o cirurgião plástico da face é o otorrino que está se posicionando nesse mercado. Tu não precisa passar os 2 anos de cirurgia geral, o serviço já atualizou 3 anos de cirurgia geral, e não precisa depois entrar na plástica, passar por todas as cirurgias plásticas dentro da cirurgia, para depois subnichar na que tu vai realmente meter a mão e usar de maneira estratégica. Não, você faz otorrino, acesso direto, uma cirurgia mais tranquila, que tu consegue até manter uma certa renda por fora durante a residência e sai operando cirurgia plástica de face. Então, esse é o diferencial que a especialidade está trazendo, por isso que eu estou chamando o otorrino aqui de cirurgião plástico da face, tá bom? E dermatologia, funil de serviço muito equiparado ao do oftalmo, uma especialidade com potencial no funil, difícil de bater esse funil, e a dermatologia estética também, tá? Então, os procedimentos de estética facial, harmonização facial, toda essa competição que está tendo, aí começa a discussão, tem muitos profissionais de fora da saúde entrando na dermato, será que se torna estratégico?
Quem tem marca pessoal, profissional único, não se preocupa com esse tipo de concorrência, o valor que a marca gera, dificilmente tu vai ter problema com demanda de paciente se tu realmente fizer o dever de casa de ser um profissional liberal de verdade. Essa competição, esse burburilho que tu fica ouvindo, muito profissional se metendo nessas especialidades, tá mais difícil, etc, não sei o quê. Isso é para quem vai vender hora. Isso é para quem vai prestar serviço, para quem vai ser funcionário. Quem vai criar marca pessoal, que é o que a gente está defendendo aqui, fica mais difícil de ter alguma competição com você nesse sentido, porque você se torna um profissional único, meu parceiro. Alguém se identificou aí com alguma dessas? E, por fim, a gente vai trazer as cirúrgicas aqui, que é plástica, inchada em estética, com certeza, tá? E cirurgia vascular, que é a estética vascular. Tá bom, meu parceirinho? Estética vascular, varizes, todos aqueles procedimentos. Temos procedimentos para melhorar a saúde, a beleza das pernas, né? Muita mulher procurando isso. Procedimentos rápidos de consultório. E o especialista também que vai para o Doppler, fica fazendo muito Doppler também, que tem um tique bom, então tem um valor também dentro da profissão. Geralmente o vascular está indo para isso. Então, esse é o nosso top 10, meu parceirinho. Vou deixar aqui embaixo para nós e a gente vai dar uma analisada na nossa tabela, tá bom? O que vocês acharam? Então, feitos os comentários e revelados o nosso top 10, dentro de todo aquele racional da carreira médica exponencial que eu trouxe para vocês, vim trabalhando racional para a gente chegar e escolher. Paulo, várias especialidades de extrema qualidade fora da lista. Qual o problema? Nenhum. Essas especialidades fora da lista também pode gerar valor? Pode gerar saúde? Pode trabalhar com telemedicina? Pode. Pode criar marca pessoal e ser um profissional liberal de verdade? Também pode. Várias outras. Então, não estou excluindo as outras. Isso aqui é uma análise, um estudo para você entender o método, ver, e também não está escrito em pedra. Posso muito bem me deparar com dados, surgir novas demandas e a gente atualizando essa lista. Inclusive, você pode influenciar nisso, trazendo dados, trazendo sua experiência com a especialidade, tá? Conforme eu vou trocando aqui, criando planos de carreira dos médicos, consultando os médicos e fazendo essa estratégia de carreira, isso vai evoluindo com toda certeza. Quando começamos a falar de top 10 lista, não era essa lista já evoluiu. Por exemplo, nutrologia estava aqui dentro. Eu percebi que a nutrologia, a barreira de entrada é mais fácil para outros profissionais. Então, ela perdeu valor por conta que o nutricionista consegue criar um brand muito forte dentro da nutrologia também. Então, o cara só vai conseguir se destacar se realmente a marca dele for única. Se ele tiver em qualquer outro degrau de qualidade, de valor, a barreira de entrada é baixa, tem competição para ele. Então, a nutrologia saiu nesse cenário. Então, a gente vai atualizando conforme for surgindo essas demandas, tá bom, meus parceirinhos? Eu trouxe o método para você, a gente selecionou em cima dos 3 pilares da década médica essas especialidades. E agora eu estou pegando alguns números dessas especialidades para a gente analisar junto. Então, dentre as especialidades que a gente trouxe, estão todas aqui, tá? E a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é número de especialista com posicionamento digital. Toda vez que a gente falar de posicionamento digital, meu parceirinho, eu queria que tu enxergasse da seguinte maneira. O maior marketplace de saúde da atualidade, marketplace é tipo um shopping. Então, quando a gente fala um shopping, e cada loja do shopping é como se fosse um consultório, um médico posicionado ali, tá? E existe um grande marketplace, um grande shopping de saúde hoje, que os médicos estão posicionados na internet, e o maior da América Latina. Na verdade, em números, ele acredita ser o maior do mundo, só que ele atua na América Latina. Então, os profissionais que tem dentro da plataforma é da América Latina, então o maior da América Latina é o Dr. Ali. Então, como a nossa demografia médica, que eu até trouxe os números aqui para vocês, ela está defasada há 2 anos aí, a gente tem os dados aqui atualizados, tá? De 2020, mas eu peguei esse estudo de mercado com o Marketplace Dr. Ali para que a gente pegasse o que está realmente, tirasse essa defasagem. E quando a gente pensa em posicionamento digital, necessariamente o médico tem um currículo, pelo menos gratuito, dentro do Dr. Ali. Então, esses números, eles são a referência da plataforma Dr. Ali, tá bom? E a demografia médica de 2020, que é do Conselho Federal de Medicina, um estudo feito pela USP. Então, essas são algumas referências que eu trouxe aqui. Conforme eu for trazendo os números, eu vou dizendo para vocês de onde estão vindo esses números. Então, quando a gente olha em número de currículos online, a gente vê que a especialidade das selecionadas para a década, a maior é o oftalmo. Então, eu queria que vocês olhassem aqui do maior para o menor, e o que tem menos profissional, por ser uma especialidade mais recente, que surgiu há pouco tempo, é o médico do esporte. Esse é o primeiro dado que eu quero trazer para vocês. Vascular é uma possibilidade, Eliseu trouxe para nós aqui. O Samuel está dizendo que é da Liga de Oftalmo. E aí, Samuel? Na Liga, vocês têm Liga, leia-se, né? Ensino, pesquisa e extensão.
Eu criei uma liga na época, então sei bem como funciona. Em extensão, vocês têm colocado em prática essa análise de mercado? Ou estão fazendo extensão mais em assistência pública, assistência gerar valor, saúde social? Ou estão pensando na questão profissional, de mercado, brand, grana, dinheiro, renda, coisas que poucos médicos aí que estão dentro da academia costumam conversar com vocês, né, Samara? Então, queria que tu me desse aí. Vocês estão lá na liga tendo essa experiência, tentando colocar dentro da extensão uma visão estratégica de mercado? É importante, tá, Samuel? Então, sou da liga de oftalmo, ele trouxe mais alguma coisa aqui, o Samuel, que é, porém, cada ano aumenta o número de profissionais formados na área e vai ser sempre assim, Samuel. E vai ser sempre assim. E tu não precisa olhar isso como uma corrida. Essa ansiedade de que está aumentando o número de profissionais gerou a corrida para o RQE. E essa corrida para o RQE está tornando um grande problema, que tem muitos médicos se frustrando, não se encontrando, perdendo tempo, se formando com pouca qualidade e se tornando só mais um RQE. É isso que eu não quero que aconteça aqui. O cuidado é esse, tá bom, Samuel? Então, sempre vai ser assim. Então, se você entra no mercado hoje, já tem 20 mil lá. Já tem 20 mil oftalmos lá. Então, não é só entrar na oftalmo, é entrar como um oftalmo, um profissional realmente acima da média. Então, não é pressa mais, não tem por que ter pressa, tem que ser qualidade, entendeu, Samuel? Vai sempre aumentar todas as especialidades. O número de médicos vai sempre aumentar. Se tu olhar aí os estudos com número de especialistas, de escolas médicas que estão formando novos especialistas, é bizarro a exponencialidade de crescente de médicos, tá? Então, corre desse pensamento de que se o número de médicos está aumentando, é uma urgência, eu preciso fazer tudo logo. Isso é um ponto, tá? Agora sim, se você tem seu plano definido, suas necessidades tratadas, quanto antes você fizer, você vai se tornar um profissional acima da média antes. Aí é estratégico. Mas não é o contrário. Não é só se tornar um RQE. É se tornar realmente um profissional acima da média e que você tenha aproveitado esse processo. Quando você aproveita esse processo, você se torna um profissional melhor. Foi bom o teu comentário para a gente trazer isso. Valeu, Samuel. Entendido isso, Samuel? Só assistência. Então, é legal tu pensar sobre isso, tentar trazer esse olhar. Eu não sei se você tem alguma participação na gerência da liga, mas olhem para esses números, inclusive anote esses números para levar para eles, tá? De mercado. Eu vou mostrar os números digitais aqui, que vai ser legal de você tratar lá dentro da liga, tá bom? Então, currículo online, o maior 20 mil, quase 20, né? Oftalmo, dermato já 16, psiquiatria, quem pensa que tem pouco psiquiatra, 14 mil, otorrino 10 mil, endócrino 9 cirurgia plástica, aí cai para 5, medicina de família cai mais ainda, 3 mil. Só que, se vocês olharem aqui, já vamos comparando os dados, tá? Para a gente não analisar de forma unilateral, a gente vai já fazendo uma análise global. Dá uma olhada em medicina de família. Em 2020 tinha 7 mil registros, mas não tem posicionamento digital, né? Os médicos não estão com o currículo lá, por quê? Ninguém vai buscar médico de família na internet. Ninguém busca, não tem esse nível de consciência. Então, a tua marca vai ter que ter esse trabalho. Tu tem que entender que se tu for te posicionar como marca, como médico de família, que tu vai ter que gerar nível de consciência para a solução que tu te propõe para o mercado. Então, olha aí, a gente começa a ver quando eu trago aqui mais uma coluna para vocês, que é a coluna do volume de pesquisa pelo nome da especialidade, tá? O cara bota lá procurando oftalmologista, aí tu vai ter 14 mil buscas por mês. Você vai perceber que tem alguma... Eu vou filtrar aqui em ordem decrescente para você ver quais são mais importantes, mas eu estou comentando isso para te ver que só tem 1000 medicina de família. Então é uma especialidade que o cara não naturalmente, o médico de família, ele é um médico de comunidade, ele é um médico do postinho, é um médico do SUS, ele é do sistema público, ele não é do sistema privado. Então vocês querem que vocês comecem a fazer essas análises. E quando tu para pensar, por exemplo, a preocupação do Samuel, de que tem muito oftalmo, só cresce, vai continuar crescendo, mas só tem 500, menos de 500 aqui com possibilidade de fazer uma telemedicina. Então vocês começam a perceber que tem margem para ser estratégico, né? Então, um pilar é telemedicina, né? O outro pilar é as áreas de atuação que a gente listou aqui na última coluna. Então, a conversa que eu tive com vocês, eu resumi aqui, nessa última tabela, a conversa que eu fui apresentando as áreas de atuação que eu acho estratégico. Então, quando a gente olha, tem muito especialista aqui. Eu já disse para vocês que isso não precisa ser uma preocupação, porque você está criando marca pessoal. Se você for ser funcionário ou prestador de serviço, aí sim a competição começa a se tornar importante no teu plano de carreira. E vamos colocar aqui a quantidade, vamos descobrir aqui qual é a quantidade de especialidade que tem psiquiatria natural, tá?
Os psiquiatras notaram, durante a pandemia surgiu essa demanda, psiquiatra e psicólogo estão atendendo quase que exclusivamente por telemedicina, e você percebe que já tem o pezinho da galera para criar a marca nacional, não está mais com um negócio médico local, é uma agenda nacional. Eu atendo o Brasil todo através de múltiplas startups que estão surgindo aí, me dando estrutura suficiente para que eu consiga atender com segurança telemedicina. Então, olha os psiquiatras aí, ó, liderando o uso de telemedicina, e médico do esporte lá na lanterna. Só que é esperado o médico de esporte estar na lanterna porque tem um número menor. Mas o geriatra, o idoso não pode sair de casa, monitorar idoso por telemedicina, não é legal? Às vezes é só renovar uma receita e ver se está tudo certo ali. Não é legal tu tá com telemedicina? Por que não tá, né? A gente começa a pensar, eu quero que vocês olhem para esses números com esse viés crítico, tá? Então, você percebe que, apesar do número de currículos online, poucos dispõem do uso da telemedicina. Então, isso gera uma grande oportunidade aqui. Então, queria despertar isso para vocês no número de especialistas. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, em ordem decrescente para o número de especialistas na nossa último dado oficial, que é da demografia médica, oftalmo liderava, mas depois vinha a psiquiatria, né? Você percebe que na demanda de mercado, pode ser que a dermato tenha pulado ali, teve uma reestruturação. Então, provavelmente sai de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. Nossa próxima demografia médica, a gente tem alguma mudança sutil de posição, mas nada muito diferente do que a gente está esperando, tá? Atualiza esses dados, mas se mantém numa direção que a gente espera ali, num alvo em comum, tá bom? Então, isso aqui são os dados oficiais de número de registro de especialista no Brasil. Quem lidera é oftalmo, psiquiatria e dermato. Otorrino ganhando importância, tá vendo, ó? Sai de 7 mil para 10 mil, psiquiatria sai de 11 mil para 14 mil. Provavelmente esses dados vão caminhar para esses números aqui que eu estou apresentando para vocês, tá? Com o mercado feito no maior marketplace de saúde da América Latina. Acompanharam até aí? Aí aqui se torna muito estratégico, tá? Esse filtro aqui diz muita coisa para a gente. Por quê? Ele mostra a demanda de mercado. Quando eu filtro, e esse número me surpreendeu muito, quando eu filtro aqui pelo volume de pesquisa do especialista, claro que, ó, detalhe, meu parceirinho, olha para mim aqui. Se você pegar as palavras-chave de dentro de cada especialidade e fizer uma análise mais específica para o teu negócio, isso aqui eu faço já quando eu estou fazendo o planejamento de brand, processos, marca do consultório digital do médico, o e-consultório, a gente já vai pegar vai fazer um estudo de palavras-chave da especialidade e vai pesquisar a demanda por palavra-chave da especialidade, e não só pelo especialista, porque aqui é o cara pesquisando psiquiatra, é o cara pesquisando cirurgião plástico. Mas aí se a gente bota, por exemplo, cirurgia abdominoplastia, se a gente bota depressão, o volume de pesquisa é totalmente diferente. Então aqui é para te ter um norte, tá? Então é importante fazer essa ressalva aqui com você. E a gente percebe que um volume, pelo nome do especialista, que me surpreendeu, eu não esperava, tá? Eu esperava que fosse a psiquiatria, por conta do contexto que nós vivemos hoje, pós-pandemia, demanda mesmo de prevalência e incidência de doenças psiquiátricas. Eu pensava que era psiquiatria, ia aparecer disparado aí, mas eu fiquei surpreso que quem está liderando é o otorrino, e com uma certa margem ali de sobra, tá? Então, para vocês verem, ó, o ranking por número de pesquisa na internet pelo nome do especialista. Ó, o oftalmo está aparecendo lá embaixo, ó. Quinto lugar, apesar de estar no top 1 aí das clínicas cirúrgicas. Cirurgia vascular também, ó, apesar de estar... Talvez, se a gente mudar o foco para palavras-chave estratégicas dentro, a gente tenha números diferentes, mas eu tinha que ter um norte aqui para você, tá bom? Espero que esteja ficando claro isso para você, tá? Aqui, essa sigla SEO, ADS, CPC, SEO é quando você quer... A ferramenta do Google, ela é uma ferramenta de busca, tá? Pessoas querem alguma coisa, elas vão lá e virou até verbo, né? Dá um Google. É a principal ferramenta de busca hoje que existe, é o Google. E toda vez que você quer ser ranqueado em primeiro nos resultados de pesquisa, você tem que usar essa estratégia de ranqueamento, que é o SEO. Você tem que otimizar a sua estratégia de ranqueamento, tá bom? Então, quanto maior esse número aqui, maior é a competição para você se posicionar acima no ranqueamento. É isso que eu trago, tá? Então, como é que tá a disputa disso? Deixa eu botar aqui o número em ordem decrescente para a gente analisar juntos. Então, olha lá.
A maior competição é psiquiatria e a menor é médico do esporte. Você vai vendo ali o meio termo, endócrino, médico de família, competição começa. O ADS é essa mesma competição, mas não é com ranqueamento sem tu pagar a ferramenta, que te chama de ranqueamento orgânico. É com ranqueamento pago, tá? Você investiu na ferramenta de tráfego pago para chegar em mais pessoas, as pessoas clicarem no seu anúnciozinho na rede de pesquisa, tá bom? Então, quanto maior também, maior a competição, e eu vou listar elas aqui em ordem decrescente para vocês darem uma olhada. E é legal vocês irem fazendo esse exercício quando estiverem montando a estratégia de demanda de mercado. Percebe que médico do esporte, por ter já aquele nicho ali da medicina, o médico do esporte atuando muito com hipertrofia, terapia de reposição hormonal / testosterona. Então, tem muitos médicos aí, tem um certo posicionamento de consultórios aí na internet. Você percebe que tem uma competição por ranqueamento pago. E toda vez que você vê o custo por clique nesses anúncios muito alto, tá tendo uma competição e o clique tá alto, é porque está gerando valor para o cara. Então, ele está se anunciando na ferramenta, então está pagando R$ 3,83 por clique, porque está dando retorno para ele. Então, esse valor aqui de custo por clique mostra que o resultado de tu estar se ranqueando na rede de pesquisa está trazendo, essa competição está trazendo resultado para os médicos, tá bom? Então, você olha o custo por clique aí, acompanha o médico do esporte, acompanha sendo mais alto, mas eu vou filtrar por ele aqui também para você olhar direitinho, em ordem decrescente, e você vê aí com o maior é 3,83 e o menor é cirurgia plástica, olha, por incrível que pareça, né? Cirurgia plástica é 1,71. Talvez mudando a palavra-chave aqui, não pesquisando por cirurgião plástico, pesquisando por rino, silicone, que é a palavra que a galera deve pesquisar, prótese mamária, a gente tenha uma competição um pouco maior dentro da cirurgia plástica aqui. E as áreas de atuação que eu trouxe para vocês, e eu queria que vocês olhassem para isso de forma estratégica. Por quê? Toda vez que eu vou criar uma marca pessoal, eu preciso entender como é que está a demanda de mercado para aquela marca. Por quê? Aqui, ó, para tudo, até interromper aqui o compartilhamento e olha para mim aqui, porque isso aqui é muito importante que eu vou falar com vocês agora. Toda vez que você está criando o seu posicionamento de mercado, essa sua marca pessoal, a sua primeira onda de paciente, normalmente, o paciente que está buscando pela solução de saúde que você gera, é um paciente pronto para compra, é um paciente pronto para conversão. Então, o Google ele funciona muito bem para encontrar as pessoas que já estão buscando pela solução que você entrega, que eu chamo de primeira onda dos pacientes do consultório. Isso aqui eu estou descendo mais um pouquinho, tá? Aprofundando mais um pouquinho com você, que eu quero que você amplie seu nível de consciência para essas demandas de mercado. Então, esses números, eles mostram essa demanda de mercado para tu entender que a tua primeira onda de paciente pode ser mais fácil ou difícil. Por exemplo, o médico de família, a gente viu que pode ser mais difícil, porque as pessoas não estão procurando essa solução na internet. Não é um número muito significativo de procura. Então, quando você não tem essa primeira onda, a segunda onda vem quando você gera consciência para a solução que você vende. Aí já entra o teu posicionamento no Google, com vídeos do YouTube, com um blog publicando informações, e também entra o teu posicionamento na rede, no Facebook, para que você crie relacionamento e a pessoa vai interagindo com a sua geração de valor ali, que a sua empresa está gerando em educação e saúde, e vai criando esse nível de consciência, entenderam? Então, queria que tu estruturasse na tua cabeça que eu estou olhando para esses números de mercado, porque essa é a primeira onda de paciente que você vai ter, para você já pensar lá no longo prazo. Pô, se eu for criar marca pessoal como oftalmologista, eu já entendi um pouquinho como está funcionando, e eu trouxe uma palavra-chave só, tá? Isso aqui você faz um estudo mais amplo, para que você valide isso. Inclusive, você pode jogar uma página teste na internet para ver as pessoas clicando realmente, e não só simular. Pô, tantos cliques eu estou validando. Isso é validação prática. Isso é você realmente estar se debruçando sobre o seu plano de carreira para você ser estratégico. Isso é você começar a criar uma marca pessoal desde quando você está idealizando ali ou está dentro da sua residência. É você ir para a prática, entender essas demandas de mercado para você se posicionar. Então aqui, ó, primeira onda de paciente, Google. Segunda onda de paciente, Instagram, Facebook. Principalmente alto ticket, que precisa de relacionamento. O cara, para comprar um alto ticket, ele te conhece, ele sabe os teus valores, os teus princípios. Vocês que estão aqui hoje comigo me conhecem, sabem que eu gosto de praticar esporte logo de manhã, que eu tenho uma rotina matinal. Vocês me acompanham, sabem que eu trabalho Brasil afora, eu gosto de coisas que eu prezo por viver e não ter.
eu compartilho um consultório, eu tenho casa por assinatura, eu tenho carro por assinatura, eu prezo muito pela minha liberdade. Vocês vão entendendo os meus valores e os princípios da carreira médica exponencial. É esse trabalho, entendeu? É diferente de um anúncio no Google. É um nível de consciência totalmente diferente, sabe? Então, no teu consultório, a tua marca, ela comunica ao longo do tempo, ela tem uma jornada que você vai fazendo de forma estratégica. Isso tudo são pilares do e-consultório, tá? Que eu estou adiantando para vocês entenderem os números de demanda de mercado. Porque se você tem um planejamento de ter um brand, uma marca pessoal, você vai ter que ter essa inteligência mais para frente. Pegaram? Isso é super importante. A galera manda muito a dúvida sobre a especialidade, né? Tipo, cara, só joga aqui oftalmo, tá batendo direto aqui, as mais concorridas, oftalmo, rádio, ortop, otorrino, a galera joga aqui. O que vocês acharam? Me dão um feedback e manda pergunta, que agora eu estou para responder vocês. Já lembrando que essa live, parceirinhos, ela vai acontecer toda terça-feira às 15 horas. É o nosso ponto de contato da live CMX com vocês, tá? Então, live Carreira Médica Exponencial e você toda terça-feira aqui comigo e você me acompanha diariamente. A gente conversa e troca ideia nos stories do Instagram. Como usar o conhecimento de marketing digital na medicina, fora promover o consultório próprio. O marketing digital ele é uma ferramenta de venda, né? O marketing digital é uma ferramenta de venda. Então, quando ele fala assim, fora promover o consultório próprio, tu tem dois carreira médica exponencial, jornada de qualificação e posicionamento de mercado. Marketing digital, principal função, posicionar bem no mercado, criar marca pessoal. Mas você pode aumentar a sua jornada de qualificação com marketing digital, melhorar a sua jornada de qualificação com marketing digital, gerar mais valor para você com marketing digital? Claro que sim. Você pode educar em saúde, o marketing digital tem toda uma outra estrutura, além da parte de operacional, né? Então, o marketing digital hoje ele também está atuando no processo de venda, jornada do paciente, quais são os pontos de contato que você tem com o seu cliente. Então, tem muito sobre isso. Pessoal perguntando, teve uma pergunta sobre demanda, né? Pessoal perguntando, você escolhe se eu defino carreira para você. Não faço isso, tá? Eu não defino carreira para ninguém, eu te ajudo a definir carreira, porque isso é uma escolha pessoal. Se eu chegasse aqui e falasse que essas 10 especialidades você tem que escolher uma delas e excluísse as outras, isso está totalmente errado. É imprudência da minha parte falar isso para você, tá bom? Não deveria e não vou fazer isso, porque toda especialidade... Aprendam isso. Toda especialidade tem margem para você ser profissional liberal. Inclusive aquelas que você acha mais difícil, como, por exemplo, as diagnósticos, que a galera fala, pô, se eu vou laudar exame, fazer... Isso aqui é prestação de serviço. Você tem como gerar marca pessoal em todo o cenário, tá? Para validar o consultório, como posso fazer isso com baixo custo? Posso alugar? O MVP, que é o mínimo produto viável de um consultório, hoje a melhor forma de você fazer isso é você criar um consultório digital. Chama aqui na Doutor Invest de e-consultório. Por quê? Não tem barreira de entrada, você não precisa sublocar um local, você não precisa vir para um cowork médico, por exemplo, como é o local que eu atuo. Você não precisa fazer nada disso, você precisa de um computador. Para validar, você tem o MVP, que é o e-consultório. O e-consultório você consegue validar, basta o mesmo computador que você está aqui assistindo essa live, ou o seu celular, você consegue iniciar os seus atendimentos. Só que, cuidado que você tem que ter. Telemedicina não é ferramenta, telemedicina não há espaço para improviso. Telemedicina você tem que fazer com segurança. Lei Geral de Proteção de Dados e outras mais, além de advogados de porta de hospital, estão prontos aí para te ferrar se você fizer isso de forma improvisada, tá? Fugir dados, perder dados sensíveis de paciente, isso é bem complicado. Então, você aprenda a fazer isso com segurança. Esse é o único critério. Então, é conhecimento. Aprender a usar o método de cuidados de telemedicina, usar as ferramentas digitais, de conferência, de prescrição online, para que você entregue toda essa estrutura de forma totalmente online e você começa a testar, validar a sua marca com zero barreira de entrada. Você não precisa abrir consultório, você não precisa ter secretário, você não precisa abrir CNPJ, você consegue fazer isso tudo. Eu costumo dizer que você consegue abrir uma agenda do dia para a noite.
tá? Então, abre a agenda online, se posiciona e você consegue fazer isso tudo de forma muito rápida e começar a validar ali na prática. Claro que conforme você for tendo a validação, você vai estruturando melhor para que a sua marca gere valor em toda a jornada do seu paciente junto com você. Qual percentual deve ser investido em tráfego pago para a aquisição de novos pacientes? Você viu lá o custo por clique, né? Uma média pessimista é de tu converter, se tu tiver muito mal posicionado, 1 a 3%. Então, vamos lá, 3%, vamos supor que 100 pessoas clicaram, 3 pessoas viram paciente. Então, tu pensa no custo por clique, valor que tu vai precisar investir para ter o número de pacientes novos que você deseja. Tu vai fazendo esses cálculos. O que normalmente a ferramenta vai te dizer lá, te sugerir, é R$ 20 no mínimo por dia. Então, dá R$ 620 no mês. É geralmente esse o valor mínimo para te ter um certo tráfego, ferramenta conseguir te ranquear bem aí na rede de pesquisa. Respondido, Rafael? Quais são suas impressões sobre anestésio? Pô, há um tempo, é uma especialidade, cara, que tá hypada, certamente é a especialidade que eu mais recebo pergunta na caixinha. Os números da especialidade é impressionante, porque tirando as especialidades básicas, clínica médica, cirurgia, GO e pediatria, ela é a número 1 em número de especialistas. E é uma especialidade que, tradicionalmente, o posicionamento de mercado é como funcionário prestador de serviço. Então, difícil criação de marca. O profissional ele não caminha para a criação de marcas. Que estão caminhando marca, estão indo para dor, estão entrando em subnichos e criando consultórios, saindo um pouco da questão assistencial. Então, eu conheço anestesista que trabalha com acupuntura, para criar marca pessoal e ter uma certa qualidade de vida, sair da rotina de plantão, sair daquele script tradicional de como o anestesista atua como prestador de serviço, buscando mais um equilíbrio entre vida profissional e pessoal, satisfação profissional e satisfação pessoal. Esses profissionais eles estão buscando marca pessoal dentro da especialidade. Só que não é o caminho tradicional da especialidade, tá? Mas, como eu disse para vocês, sempre tem espaço para criar marca. Sempre. A tua pergunta valida isso, tá? Sempre há espaço para criar marca. Então, é uma especialidade que você começa... é uma especialidade que trabalha em grupos e tem uma certa proteção para essa prestação de serviço com qualidade e bem remunerada. Então, tem um fechamento de mercado. Para te se inserir, tu tem que ter um certo network, um aval dentro da classe. Então, tu precisa já, desde a tua jornada de qualificação, ser estratégico para que tu consiga entrar no mercado com facilidade. Então, tu entrando no mercado com facilidade, tu tem um ticket alto, tá? Tu ganha bem vendendo hora, mas tu ganha bem. Tu vai fazer os teus 50 mil tranquilamente ali, montando tua escala e trabalhando, fazendo tua escala de plantão, tu ganha com qualidade, trabalhando nichado, etc. Mas tu tem teto, tá? Que é as tuas horas trabalhadas. Então, uma forma de tu tentar otimizar isso, eu digo aqui, que toda vez que você vai se posicionar como profissional liberal e prestador de serviço, funcionário e prestador de serviço, que você vende hora, a sua liberdade vem com você colocando seu dinheiro para trabalhar para você. Então, para quem vai ser profissional liberal, seu posicionamento vai lhe gerar equity, tua liberdade vem do equity, que é marca pessoal, percentual de patrimônio líquido da tua empresa, é uma conversa para depois. Mas quem vai para profissional liberal é equity e renda passiva. Quem vai para funcionário prestador de serviço, o caso do anestesista, a tua liberdade vem da renda passiva, que é dinheiro trabalhando para você. Então, teus plantões, geralmente tu vê o anestesista lá no mercado financeiro, no seu tabletzinho e tal, você consegue ir otimizando e trabalhando para que, como tu consegue renda rápido, tu tem um certo nível de vida que você vai ter um volume de saldo mensal bom para que tu consiga aportar consistentemente mês a mês e logo atingir a liberdade financeira com o teu patrimônio trabalhando para você. E a tua liberdade financeira vai fazer que tu execute a anestesia só por opção. Você só sai de casa para trabalhar por opção, por propósito. Então, é uma especialidade que tem essas peculiaridades e eu não boto ela na minha lista porque ela não assume esse pilar de gerar saúde e o principal posicionamento de mercado dela não é você criando marca pessoal, entendeu? Mas é uma especialidade estratégica, sempre vai ser, por isso que está nesse hype aí em muitos profissionais. Agora, tem que ter cuidado por conta de que quando você é funcionário e prestador de serviço, você compete, tem competição. Tem disputa de mercado. Quando você cria a marca pessoal, e você se torna único, você busca valor. Mas esse posicionamento da anestésia tem competição e a competição tá bruta, mano. Tá bruta, muito especialista e só cresce. Então é isso, meus parceirinhos. Saibam que a gente tem encontro marcado toda terça-feira às 15 horas aqui. E corra lá no direct do Instagram para trocar ideia comigo. Se você puder fazer uma gentileza, que você pegue e bata uma foto aí no seu celular no Instagram comigo aqui, tá?
bate uma fotinha aí, posta lá e me diz qual foi o teu principal ensinamento. Compartilha isso nas tuas redes sociais. Essa mensagem ela não é minha, é uma mensagem para a classe. E você pode ser um dos mensageiros junto comigo aqui, dentro da comunidade Doutor Invest. Então, fazendo a posezinha aí, joga lá essa fotinha e vamos criar esse movimento junto. E espero que vocês tenham gostado. Até os próximos momentos. Grande abraço!